Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Agora são 21 horas. Hoje, você sabe que eu tenho algumas atividades no mercado imobiliário, né? Eu percorri algumas obras, reformas e tal. É claro que acompanhando o mercado, aí fui jantar com meu filho e agora estou gravando muito feliz e com energia alta, sabendo que contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento na renda variável. Pessoal, gostaria de fazer um convite. Eu falei para vocês que nós teríamos uma surpresa, uma novidade, a Semana do Trader. A gente está com um tema ali de convocação. Ora, é agora por quê? Porque tem muita coisa acontecendo aí no mercado. Selic em mínima histórica, movimento maluco do dinheiro estrangeiro indo embora, institucionais na ponta compradora, reforma da Previdência, essa briga no PSL, o momento é agora. Então, o evento vai acontecer nos dias 5, 7 e 10, ao vivo, à noite. O fato de você se inscrever garante a sua participação. Se tiver um número muito grande de inscritos, nós faremos o evento fechado, somente para a lista no YouTube. Isso é provável que ocorra. E aí tem todos os temas, aqui nadando com os tubarões e o voo da águia, o meu mini currículo aqui. E essa semana eu completo exatamente 17 anos na Bolsa de Valores, ok? Então é isso aí, vamos ao conteúdo, depois eu falo mais ao longo dos trabalhos, né? Então hoje um pregão volátil, né, tanto no exterior quanto no Brasil. A única coisa que não foi volátil foi o dólar, caiu o dia inteiro. Estados Unidos, S&P fechando em queda de 0,39, Dow Jones 0,95, Nasdaq 0,83. Petróleo em queda, ouro também, alguma migração para o risco e o VIX repicando como era previsto. O EWZ subiu porque ele é inversamente proporcional ao dólar, o dólar caiu bem, né? E aí faremos esses estudos a seguir. Caros, ontem eu até falei sobre isso no nosso canal lá no Telegram, né? Ontem raras vezes recebemos tantos e-mails. O pessoal perguntando para mim se era fidedigna a informação que os estrangeiros saem de uma posição vendida de 66.986 contratos para 192.967. A B3 diz que é. Então o Investmax escolhe os dados ali da B3. Aí ontem eles trabalharam na compra, né, que pode se dizer assim, reduzindo para 192.514. E é isso. Os estrangeiros são os ursos, os institucionais são os touros. A gente vem falando sobre isso há algum tempo, né? No mercado de ações, eles continuam vendendo, né? Até o dia 16, 10 bi, 673 milhões, 956 mil. Tem um dinheiro estrangeiro vindo para os IPOs, inclusive para o follow-on, né? Banco do Brasil, a pessoa física que reservou o follow-on ficou de fora, né? Saiu a 44, por isso que a ação subiu. Então é um ativo que a gente estuda diariamente, mas se não fosse, seria um dos destaques do dia, BBS3. E subiu com volume violento, porque eu acho que os investidores pensaram o seguinte: pô, não consegui pegar no follow-on, que é quando a empresa já tem ações na bolsa e ela faz uma nova oferta, os players foram ao mercado, né? Então a ação subiu e subiu com volume, ela estava atrasada, subiu 2,5% aproximadamente. E é isso aí, né? Agora ela acionou um pivô a 45,56, rompeu também o 45,60, são suportes agora, e fechou levemente abaixo deste fundo, deixando um enigma no ar. Ok? Parece um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, enfim. Então, esse é o fluxo, né? Falando do dólar. Participação dos estrangeiros no dólar. Os estrangeiros estão fazendo com raras movimentações pontuais, né? Aí eu sei, por exemplo, que existem canais que falam, pô, os estrangeiros estão realizando lucro, ok. Mas isso não significa que eles estejam comprando, né? Eles operam várias ações.
Pô, como é que você vai me dizer que eles estão comprando, vendo o fluxo nas ações, no mini índice, e o fluxo cambial que eu mostro de quarta, né? Então, o dólar, eles reduziram 125,787 para 124,888, não estão comprados no dólar, eles compram justamente para sair, né? Eles tiram o dinheiro da renda fixa, da variável, compram dólar para tirar o dinheiro fora, como se diz no interior. Caros, um recado também, quem quiser assinar o cenário que eu distribuo de manhã, é só entrar no site toptraders.com.br, nome, e-mail, aí você vai no inscreva-se. E aqui no YouTube também, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, participe da área de comentários. O pessoal pede para ativar o sininho também por aí, né? E dá para se inscrever na Semana do Trader aqui na parte alta do YouTube também, como dizia o zelador de um prédio que eu morei. Certo? Bacana. Uma briga entre a águia e o tubarão. Quem venceria, hein? Só precisaria ver onde, né? Se é no ar ou na água, né? Quem venceria? Pessoal, vamos falar de bolsas americanas? Vou falar de Bitcoin primeiro. Já tá aqui na tela. O Bitcoin é aquela história, né? Será que o Bitcoin vai aprontar no final de semana? Negocia todos os dias, né? Tá numa região de suporte. Começa a esboçar um ombro, cabeça, ombro invertido. Não me convence. Enfim, tá numa LTA. Eu sempre gosto de estudar as outras criptomoedas, né? A gente tem aqui o Bitcoin Cash. Não, uma situação bem parecida, região de suporte, mas inclinado para baixo também. Não existe um algo novo. E temos também o Ether, o Ethereum, em situação semelhante em uma região de suporte. Assim, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria. Tanto que eu pretendo comprar o Bitcoin, mas nesse momento não me convencem. Bitcoin Cash, aquela história, né? Dá a pancada, corrige na parte baixa, não me convencem ainda. Falando sobre a EWZ, que a gente viu que subiu, né? O ETF brasileira negociada em Nova York. Hoje eu opero nos Estados Unidos, mas eu opero mais no mercado de ações mesmo. Eu tenho uma carteira bacana lá, como eu comentei. Por exemplo, o JP Morgan faz parte. A minha carteira americana, hoje ela é só minha. Talvez eu faça um trabalho compartilhado a partir do ano que vem da minha carteira americana. Como ela é só minha, eu posso falar que a do Brasil eu não posso, que ela é exclusiva que eu compartilho com o grupo. Essa sim, por exemplo, eu tenho o JP Morgan Chase, ó, uma semana bem positiva, saiu o balanço, e aqui no Brasil os balanços começam hoje com os números da Neoenergia, né? Então, por exemplo, ó, eu não gosto de operações seguindo tendência, se bem que eu já comprei ação faz um tempo, né? Comprei na correção, fez o fundo duplo e tal. Mas esse ativo é o momento de realizar lucro, é o momento de manejar a posição. E essa ação foi pedida como um dos pedidos do YouTube, né? Então ela rompeu uma situação que é um possível ponto de stop. Só que você olha no semanal, por exemplo, pessoal, nós temos um fundo topo, fundo mais alto que esse, né? Marcado sobre a média de 21. E acima de 119,44 nós temos um pivô de alta. Então, ó, o candle no semanal, né? Então a JP Morgan, inclusive, é um dos pedidos do YouTube. Eu tenho o ativo. Né? Então não dá para você falar em venda. Você tem que ficar esperto para fazer o manejo da posição. Mas não tem motivo para vender porque subiu muito, aí você vai realizar lucro. Isso não existe. Então, por exemplo, na semana, ó, ela subiu, o ativo trouxe uma lucratividade de 3,81, muito bom. Aí nós temos o EWZ, que eu já operei bastante, se opera com margem, assim como se faz com o BOVA11, a gente já não está operando. Mas ele rompeu no semanal uma LTB, já tinha rompido. Né? E você percebe que apesar de ser uma semana que forma consigo um candle contido, a mínima e máxima são mais altas que na semana anterior. É de algum modo sinal de força. E nós temos uma LTB de médio prazo que guia os preços desde julho acionada, né? Então aquela história, lembra que eu falei para vocês ontem, né? Teve uma Marubozu, não penetrou a metade e hoje nós temos um candle de equilíbrio, mas um candle altista, porque houve um gap na abertura. Então
Fundo, topo, fundo. Qual é o ponto que aciona pivô? 42,57. Ele foi acionado ontem, só que voltou hoje e já equilibra as forças. Então, esse tipo de manobra eu considero, por exemplo, se, sei lá, a segunda, a terça rompeu 42,57 consolidar, eu considero um pivô acionado, porque além de cabeça de um pivô, é um topo anterior marcado no final de setembro. Então é a leitura que eu tenho para casos parecidos. Aí nós temos o VIX, é o índice do medo, né? Se nós pegarmos para estudar o VIX no semanal, caiu 8,54, veio numa LTB, putz, não é possível. Barulho aqui da... Eu preciso ver se isso sai no áudio depois. Bom, pessoal, se não parar e sair aqui, tem uma obra aqui do lado do estúdio. Senão depois eu volto a fazer a gravação. Então, nós temos um M aqui que foi plenamente cumprido, né? E agora existe um repique, né? Aproximação entre médias e preços. Nós temos a LTA. Existe alguma briga aqui. Percebam que a figura foi plenamente cumprida. E é isso. Aí nós temos o Dow Jones. E se eu contar para vocês que a obra é do Estúdio 2, eu tenho quase certeza que é, mas eu não sabia que eles estavam trabalhando esse horário. Então, que fica na sala em frente aqui onde eu estou. É impressionante como o pessoal de obra gosta de martelo e furadeira. Mas vamos lá. Aqui nós temos um V comprido. Na verdade, aqui você tem uma mistura de um V se você isolar essa porção. Mas não tem como, né? Porque o movimento foi até aqui embaixo na LTA, mas dá uma ideia, né? Só que tem, na verdade, é um pivô, fundo, topo, fundo. Foi rompido 26,655. E é isso, né? Esse movimento de correção, de algum modo, ele é natural, né? As bolsas americanas dificilmente trabalham muito tempo longe da média. Você vê que mesmo nessa alta maluca de junho, não chegava a tocar, mas fazia movimentos na direção da média. Então, e na semana, se nós mensurarmos aqui, foi uma semana praticamente lateral, né? Leve queda de 0,17. E aí nós temos o S&P, né? Vamos ver na semana. Na semana subiu 0,54. Eu acho que isso retroalimenta uma expectativa positiva, apesar da queda de hoje. Existe aqui um gap, né? Fundo, topo, fundo. O pivô foi rompido a 2,959. Existe um gap aqui. Para mim, eu até comentava semana passada, não seria uma surpresa absoluta o preenchimento desse gap. É um teste da cabeça do pivô, mas eu não acho muito provável. E aí nós temos o índice Nasdaq, que fez um movimento técnico de busca até a média. Vamos ver no semanal. No semanal subiu 0,40. Então, é um movimento turbulento, né? Tem a história do impeachment do Trump, que de repente vai até fortalecer a candidatura dele. Tem essa trade war. Trade war, na verdade, é aqui no Brasil, né? Entre estrangeiros e institucionais. Essa é uma trade war. Mas lá também era, eu tô brincando. Inclusive muito maior, né? Será que dá para traçar uma linha de tendência de baixa aqui? Então, deixa eu ver. Ó, percebam, pessoal, como essa linha foi milimetricamente tocada, é o ponto a ser rompido. Né? Então houve uma aproximação de média, tem o gap, a cabeça do pivô. Então teve muita coisa acontecendo lá fora, né? O mercado então precificou praticamente montando um movimento lateral. Né? Sabe a história que eu falo do V? Seria mais ou menos isso. Só para não parecer que incoerente a minha colocação, seria mais ou menos isso. Ó. É um V, né, que eu tinha mostrado anteriormente, né, mas que a movimentação é parecida entre as bolsas americanas. Então, seria algo mais ou menos assim, né? Que inclusive que aconteceu no Brasil também, só que no Brasil foi plenamente cumprido. Nas bolsas americanas, por enquanto, não. Só que a LTB falou mais alto aqui. Então é isso que eu estou falando, trazendo aqui para os gráficos. Ok, então bolsas americanas, criptomoedas estudadas. Legal.
Então agora eu vou falar dos índices mundiais. Foi praticamente queda generalizada, né? Que no Brasil resistiu durante um tempo, depois acabou sucumbindo. O que falar da China? Bolsa chinesa. Uh, houve preenchimento desse gap, mas acho que ela foi um pouco além, fechou em queda. Aí, a bolsa da China, hoje nós tivemos o PIB chinês, ok, foi o menor PIB nos últimos 27 anos, mas a produção industrial e vendas no varejo não foi tão ruim. E outra coisa, PIB chinês por 6% no trimestre, considerado muito fraco, porque esperava ser 6,1%. Pessoal, imagina se um dia o Brasil crescer num trimestre 6,1%, um PIB estagnado há tantos tempos. Você não tem ideia da prosperidade. Eu estive na China, mas eu estive há muitos anos atrás. Taiwan, Hong Kong, eu ia lá a trabalho. Vocês não têm ideia da prosperidade. Por isso que hoje é o país que mais paga os jogadores de futebol. É um país muito próspero. É claro, existem algumas diferenças de cultura, de política, de economia, mas é inegável que o é. Agora, por exemplo, acontecem essas coisas em Hong Kong, né, a imagem fica mais negativa para o mundo. Eu não estou defendendo aqui, eu estou falando de pontos positivos. Existem controvérsias em inúmeras variáveis e tal. Mas é isso, então tem essa figura, remete a um ombro, cabeça, ombro invertido, mas é aquela história, se romper esse ponto aqui máxima do dia 14 do 10, faria um pivô de alta, ainda anularia o possível ombro, cabeça, ombro, não é invertido, é um cabeção tradicional, então traria a compra consigo. Aí nós temos o índice FTSE, uma semana complexa também, amanhã vota-se o Brexit, né, pelo menos em teoria, né? Então uma semana de leve, de algo de queda, né? Talvez para formar um pivô, é possível. O Brexit é um evento talvez binário, então vamos ver os desdobramentos. Tem até 31 de outubro para ter definição sobre o mesmo. Índice DAX na Alemanha destoando, uma semana plenamente altista. Aqui nós conseguimos ver com facilidade no TradingView qual a magnitude, né, dessa alta. Alta de 0,97 numa semana negativa para as bolsas é interessante. E percebam que, guardadas as devidas proporções, né, essa LTB testada e tal, remete ao que a gente viu, por exemplo, no índice S&P nos Estados Unidos. Né? Não sei se vai sentir cair também, mas depois rompeu e quando o mercado realmente não está afim de cair, como diria o poeta, mesmo com uma shooting star dessa magnitude ele consegue segurar. Mas com a média longe, né, vai ser um grande desafio aqui. Ok? Bacana. Falar de Via Varejo. Via Varejo é boa, né? Via Varejo, Vivarina pura vida. Na semana, minha esposa subiu 1,16, uma semana difícil. Eu acho que tá ok. No semanal não mudou muita coisa, no diário também não, porque ela dorme, ela está de férias, está com as mandas de Bollinger justapostas, e é isso. Equilíbrio absoluto entre ursos e touros, entre compradores e vendedores. E tem temporada de balanços, né? Eu tava vendo aqui, então tem algumas notícias legais. Ela avalia a venda do Extra.com, mas é notícia que saiu alguns dias atrás. Ok? Eu falei da JP Morgan, deixa eu fazer os outros pedidos do YouTube. Uma delas foi JP Morgan Chase, a outra é a HGTX3, que é considerada pelos entendidos um ativo caro. Nesse caso eu concordo. Ela é um ativo caro. Só que o fato dela ser cara significa que ela vai cair? Não. Né, tem uma simetria em V no semanal, remete aqui ao topo, mas talvez signifique que ela tem um upside um pouco mais limitado. Aí sim, tanto que a ação trabalha de forma indefinida, né? Tem um ponto importante aqui que é o 33,68, pode ser um balizamento entre a compra e a venda, mas é um ativo que deve, né, estreitar as bandas, trabalhar de forma lateral ainda, uma vez que é cara, mas não tem motivo para cair.
E aí nós temos Detex, pelo menos não tem por enquanto, né? Mas temporada de balanço que começou hoje, tudo pode acontecer. A Detex é uma ação que esteve na carteira do meu grupo, nós fomos muito bem nesse ativo, gerou controvérsia na época, não é uma ação que comumente faz parte dos portfólios, nós fomos bem, já realizamos lucro. O que ela fez? Ela corrigiu até um topo anterior, montou aqui uma inflexão, através de um martelo, acionou e está indo para cima. Simples assim. Não é uma compra ótima perto do movimento de virada, porque olha que movimento técnico. Eu tenho um ponto aqui, 12,03. A ação faz um rompimento falso, vai fora da banda. Isso aqui é compra, 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 compra aos 12. E agora, você tem um espaço até realizar lucro, na minha opinião, limitado, mas não é venda também. Nem para realizar lucro, nem para trabalhar short. E um dos grandes erros que os investidores pessoas físicas cometem é eles acharem, porque algum bobalhão, esses patetas de sala de corretora, alguém fala para eles que o ativo subiu muito, eles vendem e vai buscar lá em cima o negócio que está em tendência de alta, né? Nesse caso, vale a pena observar a tendência, né? Eu já fiquei sabendo que tem mais um pateta de uma corretora aí. Ele fez uma reunião, né? Como ele assiste o programa, ele vai saber: eu não gosto do Wagner. Daí o interlocutor, que é meu amigo, né, falou: pô, mas você conhece o Wagner? Não, eu nunca vi o Wagner, nunca falei com ele, mas eu não gosto dele não. Ué, como assim? Né? Então é difícil entender essas coisas, né? Inveja mata, né? Ou mata ou corrói. Meu camarada não me conhece e é fraco, 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 né? Fraco, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Só que eles me copiam. Só que aí passam vergonha. Eu já vi alguns casos, inclusive de hoje um profissional que é muito bem sucedido no mercado, que eu gosto muito dele, não sei como é que ele se comporta hoje em dia, mas na época que eu tinha contato, na época do Infomoney, nós nos dávamos muito bem. Hoje ele tá meio estrelinha, mas não sei, também não posso julgar como está, porque eu não tenho tido contato. E aí eu fazia aquelas operações públicas, né, que a gente vai pro pau, que nem a Via Varejo, a JHSF, a Gerdau, esses desafios que eu acertei todos, diga-se de passagem. Tive nos 80 mil pontos 1 e 2, 97 mil pontos, 105 mil pontos. E aí eles tentaram fazer lá na época do Infomoney, aí foram estopados. Que vergonha. Aí chegaram: pessoal, a gente sofreu um stop aqui. Você vai passear com o morcego. Com o morcego você acorda de cabeça para baixo. Eu não dei risada porque o rapaz é bonzinho, mas mandaram ele fazer. Mas foi engraçado. Não? E brincadeiras à parte, é o que eu penso de Duratex, que deu um bom lucro para nós, coisa e tal. Tem um fundo imobiliário que alguém pediu, que eu desconheço esse código, vamos ver se bate aqui, que é KMRI11. Putz, não tem, ó, KM... Vamos ver se KMIR11 funciona. Não. Então não vai rolar. Nem KMR11, nem KM. Então nós vamos para Klabin. KLBN11, que aí vai funcionar, que aí é uma unit da Klabin SA. Esse ativo tem uma relação intrínseca com a bolsa chinesa, né? A própria economia da China deu algum sinal de melhora. Ela subiu e corrigiu normal. Eu falava sobre isso para vocês anteriormente. É um ativo complicado de operar. Eu prefiro a SUSB. Fez um V, cumpriu o V. O objetivo do V é 15,79. Legal, cumpriu o V a 15,79. E agora, né? Isso é passado. Ela faz o teste aqui. Não significa que ela perdeu esse suporte, que drama, tal, para subir em linha reta de 14,50 a 16. Mas ela precisaria manter-se acima desse ponto para mostrar força. Mas, pô, é totalmente admissível uma queda até a LTB, é totalmente admissível até 15,44 para testar um topo anterior, até a média de 21. E dependendo da agressividade da queda, poderia gerar, inclusive, oportunidade. E aí temos BRSR6. Pô, já falei de muita coisa aqui. Eu falei Detex, Klabin, HGTX. Então foi a Hering, Detex, Klabin. A JPM, essa daqui é a última, né? BR
BRSR6. E hoje a Tegma vai ser destaque de novo por tudo que aconteceu. Banrisul é um bom banco, a moda dos bancos meio que passou, mas o FNC é a ponta alta, né? Então, se nós estudarmos aqui FNC, ele tem sinal de vida, que é o índice setor financeiro. Assim sendo, eu entendo que pode fazer sentido comprar Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um banco com múltiplos caros, mas que entrega muita qualidade. Então, ela cumpriu o V plenamente, a gente cantou a bola desde aqui de baixo. Pode até corrigir, mas deve manter essa orientação de alta. Então, me parece que a Banco do Estado do Rio Grande do Sul aparece como uma oportunidade bastante razoável. Então, o outro destaque do dia vai ser Tegma. Lembra que nós falávamos sobre o ativo, só que aí o cartezinho não marca a porcentagem aqui. Marca de alguns ativos, de outros não. Subiu 3,73. Deu a pancada e hoje subiu com o mesmo volume. Professor, compraria para uma guerrilha? Compraria ciente dos riscos, mas sim, compraria para uma guerrilha. Ok, então, o que faltou falar? Ativos fixos. Então vamos lá, Petro 4. Petrobras, eu tenho que olhar num outro programa porque ele não marca porcentagem, algo que eu havia... Olha... Petro 4 aqui no semanal. Na semana subiu 1,25. Parece que nós temos um fundo topo fundo. Pivô seria acionado a 28, 24. Então na semana uma configuração de alta. E no diário também. O que acontece aqui, no cartezinho eu tenho isso tudo pronto, né? Nada substitui o gráfico do cartezinho, por isso que eu insisto. É um melhor gráfico assim, ultra disparado em relação a todos, né? Nada se compara ao gráfico do cartezinho. Então, nós tínhamos um objetivo 27,95 foi cumprido. Pô, parece que nós temos uma pinça, mas pensar em pinça com V cumprido, numa LTB, pode até corrigir, mas aí eu acho que quedas seriam oportunidades, né? Aí nós temos a Vale, a Vale 3, que caiu 1,24. Na semana teve queda também, pessoal. Minério, queda na China. O ativo não resiste, né? Então a gente já pode... Acho que essa linha aqui, por exemplo, não faz sentido. Parece que nós temos um V invertido com alvo aqui a 45,33. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho que esses pontos a gente tem que apagar. Não justificam serem mantidos aqui. Poderíamos pensar no fundo topo fundo para a formação de um pivô? Sim, só que esse pivô menorzinho, corrompido a 46,98, foi abortado. Então o negócio está mais para queda mesmo. Eu não vejo de forma diferente. Talvez uma linha desse modo faça mais sentido e ela pode descer para tocá-la. Aí nós já falamos de Banco do Brasil, falamos de BBDC4 e Tube. Putz, esse gráfico de Bradesco, deixa eu ver aqui. Bom, não precisa nem falar, né? O gráfico de Bradesco, né, vamos ver a orientação na semana, subiu 2,41, né? Pessoal, sobe em linha reta, corrige mesmo. Esse é um padrão penetrante. Só que a tendência anterior, o movimento é muito forte. Então você tem que marcar o topo anterior, imediato. Que é suporte imediato, que é o 33,72. Então pode segurar os preços? Pode. Ou pode dar continuidade a uma correção no tempo. Aí nós temos YouTube 4. Né? Uma movimentação semelhante. Só que aí tem um detalhe que eu vou falar a seguir.
Na semana subiu 1,06, só que tem um martelo que foi quase acionado, apesar da sombra superior. Aí fica uma dúvida, só que você pega o diário de Tube, o V nela não foi cumprido. Seria cumprido a 35,77. Então isso é mais ou menos uma pista, né, de que o mercado como um todo pode ter uma orientação de alta. Então eu acho que é pertinente traçarmos essa linha de tendência de baixa, que foi testada, porém não rompida. E dá, se você acender uma determinada erva aí e dar uma relaxada, que seria erva mate para chimarrão, você poderia imaginar que muita gente pensou maldade, né? Um fundo, ombro, cabeça, ombro invertido, por que não? Legal. Falamos de Via Varejo, tal. Destaques do dia. A gente falou da Tegma. Eu falei de mais alguma ação também. Vamos ver mais algum destaque. Tem um link que eu gosto aqui, que é o Unibroker. Ele traz com ele alguns destaques aqui. Então, por exemplo, putz, Elet 3. Faz sentido falar, né? Então, a Elet 3 teve desdobramentos no Congresso, né? Ela deu compra nesse candle do dia 16, eu até comentei. Olha o acréscimo de volume. Aí aquela história, corrige na parte alta, replica. Ainda tem espaço para subir, na minha opinião. Então, dos destaques. Aí falamos aqui do BOVA11. O BOVA11 na semana ele subiu 0,78. Parece que nós temos um fundo, topo, fundo, e que nós teremos um pivô de alta no semanal se houver rompimento de 102,12. A máxima histórica intraday 102,80. E é isso, né? Teve uma alta forte, uma recuperação, cumpriu o V. A gente cantou a bola desde aqui de baixo, fundo duplo ainda um V. Um V, né? E aí o alvo era 101,74. Então pode até corrigir tudo, mas as correções seriam oportunidades. Aí nós temos... Vou falar do Ibov aqui no cartezinho, o gráfico está mais pronto. No caso do Ibov, uma leve alta na semana também, né? Tinha fechado a 103,831, quase 1.000 pontos. Movimento normal, cumpriu o V a 105,630, uma correção no tempo, eu diria, acho que é algo normal. O desafio é se o preço busca a média ou a média busca o preço, se aproxima. E aí temos juros, né? Dei um F25. E só para não esquecer, amanhã tem Corinthians e Cruzeiro na Arena. Meu palpite, Corinthians 5, Cruzeiro 0. O Marlon, o zagueiro, vai fazer um gol de voleio, quase uma bicicleta. Sornosa fará um gol olímpico. E o outro gol vai ser do Walter de cabeça, o goleiro, só para tirar um barato no final do jogo. Pode escrever e me cobrar. Pessoal, os juros, nós temos aqui dia 11, né? Tinha fechado a 6,240, agora 6,130. É queda, tendência de queda, sem novidades. Se fala em Selic abaixo de 4% no final do ano, uau! Será? Quando eu falava em 4% no começo desse ano, a pessoa dizia que eu era louco, né? Agora, abaixo de 4% acho difícil. Seria um exagero, talvez. Sabe o camarada, quando ele fica um tempão sem comprar roupa, aí ele começa a comprar roupa, ele quer comprar tudo, seria mais ou menos assim, né? Então, parcimônia é sempre algo interessante. Né? Então, o Banco Central, o próprio Bolsonaro, que fala aí aos quatro ventos. E para quem não viu o início do vídeo, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo,
O link para entrar no Telegram, para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, para assinar o cenário e o link para a semana do trader, primeira semana de novembro. A gente vai falar ali do voo da águia, falar nadando. Olha que arte bonita que a minha equipe fez, eles estão de parabéns. Falando da operação do apartamento, né? A operação da Gerdau, vendeu o apartamento e comprou o Gerdau. Agora o ativo me deu um apartamento aqui, coisa e tal. Então são 3 dias ao vivo. A gente teve uma boa interação, vai estar na descrição do vídeo, é só se inscrever. Aí alguns falam, pô, professor, mas o evento não vai ser aberto no YouTube, para que eu vou me inscrever? Provavelmente esse, pessoal, ele vai ser fechado devido ao número de pessoas, senão a gente não tem como moderar, a gente não sabe ainda, mas se inscreve, que aí a gente te avisa também, ó, tá no ar, vai ser tal dia para você não esquecer, mas esse provavelmente vai ser fechado. Ok, para finalizar, a gente já falou dos juros, dólar e índice, né? Então nós temos aqui o WDO. Se a gente colocar aqui um gráfico semanal, nós temos uma longa sombra superior, né? Isso daqui chama Doji Lápide ou Gravestone Doji. Na semana, por incrível que pareça, o Jason... Sabe por que eu falo do Jason? Porque, pra quem não conhece, Sexta-feira 13 é um filme de terror, tal, mas um meio drama e tal. E o Jason, que é o boneco lá do filme, os caras cortam a cabeça dele. Aí ele... Tipo assim, cortam a cabeça dele na floresta e ele aparece na água no outro filme. Não consigo entender. Aí pegam ele, matam o Jason, cortam em pedaço e enterram ele. Daí ele aparece... saindo de dentro de um vulcão, mas enfim, era legal. E ele não morre nunca. Até que tem uma versão que ele morre, depois acho que ele volta. É tipo o dólar. Quando você acha que ele vai descer, ele volta. Por isso que ele é o Jason. Então assim, ele subiu. O dólar na semana subiu, né? Então ele tinha fechado a 410 e 500 fechou a 417. Ainda conseguiu subir. Porém, ele tem 3 topos que sugerem 3 montanhas. Mas, né? E agora tem uma LTA aqui que pode separar o joio do trigo. Aí nós temos o mini índice. O mini índice, por sua vez, teve o vencimento na quarta-feira. Então vamos lá. Dia 10, 102,950. Agora, isso aqui está errado. Não, agora está certo. Então aqui, dia 11, 104, 190, 105 e 300. Então, um pouco mais de 1.000 pontos. Na verdade, eu que me equivoquei aqui. Então subiu. Parece uma correção no tempo, uma mistura entre correção no tempo e no preço. Acionou o sinal. Pode vir até 104.000 pontos? Pode. Ainda vai conservar a média aqui se você traçar uma retração de Fibonacci. Se eu falar para vocês que o meu WhatsApp tá bombando, vocês acreditam ou não? Sendo que estava silencioso. E eu vim gravar com todas as mensagens. Eu posso gravar de madrugada. Aí se nós colocarmos Fibonacci aqui... Vamos lá então. Fibonacci é Leonardo Pisano, filho de Bonatti. De Bonácio, né? 106,765. 765. 100. 330. Legal. Então, por exemplo, ó, se descer até 104,300, tal, estaria absolutamente normal, média aqui, retração de fibra, então... Mas a tendência, a inclinação parece de alta. Então, ao mesmo tempo que uma inclinação de alta, preocupa para quem está comprado e gera uma expectativa para quem está vendido a perda dessa LTA. Né? Então, realmente perdeu. Né? Então, ao mesmo tempo que tem uma memória compradora... Tem uma inclinação de baixa. Assim, o que incomoda para quem está comprado e gera uma expectativa novamente para quem está vendido é aquela velha história de quando faz um topo mais baixo que o anterior. Então, mas assim, aí você fala, professor, mas aí eu não posso aplicar a teoria, ainda mais por ser uma sexta-feira do fundo.
Topo, fundo? Pode. Então é aquela história, ainda mais sendo numa sexta, mistério no ar. Ok? Então, saúde e paz a todos, caminhamos juntos mais uma semana. Muito obrigado pelo seu carinho, amizade, audiência, a galera que está sempre aí conosco. Muita paz, muita saúde, aproveitem o final de semana com as suas famílias, estudem. Eu estava falando com a minha equipe hoje, o estudo nunca é demais, além, ele te enobrece e te engrandece. Então, deixa eu tomar meu Gatorade aqui. Estudem sempre, façam a diferença, sejam pessoas do bem. A Bolsa de Valores, ela é complexa, mas você pode simplificar. Né? Eu acho que na Bolsa a gente tem que ver quem a gente segue, né? Se a Deus ou ao diabo, se são os tubarões ou as sardinhas, se são os pardais ou as águias, né? Então vem comigo na Semana do Trader, é gratuito, retribuindo ao mercado um pouco daquilo que o mercado nos deu. E nos dá ainda. Então, saúde e paz a todos. Vocês que me ouvem são a nossa razão de ser. Espero sempre entregar conteúdo de valor. Eu me preparo para tentar trazer para vocês aqui o melhor. E espero honrar a vossa confiança, porque o fato de eu ter que entregar conteúdo de valor e me apresentar em alto nível faz com que eu esteja sempre em alerta para ter o respeito de vocês, né, e a sua amizade, confiança, porque nós somos uma família. E hoje, né, eu tenho o privilégio de ser o líder dessa família, mas saiba que eu aprendo muito com vocês também. Muito obrigado, vamos em frente, pessoal. Valeu!